Olá, hoje eu quero falar sobre um assunto que está muito em voga, né? Porque saiu uma pesquisa do Michel Desdemont na BBC e também um documentário que está todo mundo falando, que chama O Dilema das Redes Sociais, né? Mas tudo isso, né, sobre como ele, né, esse pesquisador neurocientista, ele vai falar sobre as pesquisas dele, de como a exposição de uma criança e de um jovem às telas, né, aos celulares, tablets e etc., né, isso tem havido uma queda no QI das populações, né? Esse QI que vinha crescendo anualmente, né? Que todas as pesquisas mostravam que os filhos apresentavam QI superiores aos pais, começou a haver um declínio, né? Por conta, né? Ele supõe que, claro, que tem outras, ele aponta outras razões, como a nutrição, sistema de saúde, estímulos familiares, etc. Mas ele foca fundamentalmente na questão da exposição das crianças às telas, né? A diferença é que o Michel Desdemont, ele é um neurocientista com um trabalho vastíssimo, é uma pesquisa bem interessante, bem séria, né? E enquanto que esse dilema das redes sociais, que é um documentário, ele se baseia, para dizer verdades, em função das declarações de pessoas que trabalharam no Google, no Facebook, nas redes sociais, né? É mais ou menos um jornalismo, né? E isso não faz disso uma pesquisa, um resultado científico. Então fica uma coisa mais paranoica, né? Mais assustadora, de que isso é ruim, né? De que isso é terrível, né? Então, aí a gente lembra, por exemplo, que nos anos 70, né, a partir dos anos 60, 70, a televisão foi assim execrada, né? Ela fazia mal, passava câncer, era um horror, né? Não podia expor as crianças, teve até parte da população, né, que não comprava televisão mesmo, porque achava que era ruim e tudo. Isso é contramão da história. Não teve como se abrir mão, né? As televisões hoje estão em todas as casas, como o celular está na mão de todo mundo, né? E então você não tem como ir contra uma coisa que faz parte da evolução própria das tecnologias e do bem-estar humano. Mas a gente pode regulamentar, a gente pode ver o que bem isso faz e que mal isso faz para as crianças e para os adolescentes. Não demonizar como um todo, né? As redes sociais, elas tiveram um papel fundamental, né, em colocar as pessoas em contato umas com as outras. Então não podemos demonizar as redes sociais, nem todos esses recursos, né, que estão aí disponíveis, né, os celulares, né, a possibilidade de falar todo mundo com todo mundo, né, a possibilidade de você ter várias versões de uma mesma coisa, né, isso é fantástico, você não precisa mais acreditar no que um jornal diz. Você vai nas redes sociais, você vai nos Googles, você vai nessas buscas, você vai em vários recursos, né, e consegue aprimorar uma opinião sua sobre algum tema, né, sobre alguma coisa. Mas, então, voltando, essa pesquisa, né, dele é muito importante, desse neurocientista, porque ela vai mostrar o tempo que as crianças estão expostas a essas telas. Por exemplo, uma criança de 2 anos está exposta a cerca de 3 horas por dia às telas, né? Isso é uma loucura, né? Então, o último livro dele chama-se A Fábrica de Cretinos Digitais, né? Ele realmente acha que é um abuso, um absurdo se expor crianças pequenas, acha que até 6 anos não deveria ter exposição nenhuma a nenhuma mídia dessas, né? A criança deve brincar, né? E não ficar em função dessas mídias. Ele é muito sério, ele trabalhou no MIT, ele trabalhou na Universidade da Califórnia, ele tem uma vasta obra publicada, né? Então, a gente tem que levar a sério a pesquisa que ele faz, né? Então, ele mostrou que esse QI está caindo, né? Antes era o efeito Flynn, que era esse crescimento do QI ao longo das gerações. Agora ele está vendo que os filhos têm QI mais baixo do que os pais, né? E isso foi o que movimentou mais essa pesquisa, né? Ele diz que o cérebro, por não ser estável, né,
ele precisa da experiência, né? E esse tempo gasto, né, na frente de telas que são planas, né, mesmo que seja aquela realidade virtual, em óculos e tudo, isso não é a verdadeira tridimensionalidade física, né, de que a criança precisa para desenvolver certos conceitos, para fazer as representações semióticas, né? Então ele diz que sem isso, os efeitos dessas telas são devastadores, né? Então eu lembrei, por exemplo, para corroborar com a pesquisa dele, que foi feito pesquisas que, por exemplo, você sendo exposto a uma segunda língua através da televisão, você pode melhorar um pouco o seu ouvido, né? Uma futura pronúncia e tudo. Mas é muito difícil você aprender a língua sem ter a presença humana, a voz humana para fazer esse balanço, né? Por exemplo, quando se pesquisou se você poderia fazer tradução simultânea, né? E ser compreendido. É muito difícil, né? Por quê? Porque eu falo a palavra bonito e ele traduz bonito, né? Eu digo beautiful, ele diz bonito. Mas eu posso dizer bonito, 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 bonito. Então eu tenho uma infinidade de nuances, né, dessa palavra, de cada frase, né? Às vezes as pessoas brigam pela internet, pela Facebook, tudo que é uma tolice. Às vezes a pessoa nem estava agredindo. Às vezes a entonação que você leu não é a entonação com que a pessoa escreveu, né? Então, o humano é fundamental para a constituição da inteligência. Não há aprendizagem possível de língua sem a voz humana, né? Sem a interação humana. Isso tem pesquisa para mostrar isso daí. A questão, por exemplo, do pensamento sensório-motor, a tridimensionalidade é fundamental. Você botar um bebê para ficar vendo televisão, vendo tablet, desenho animado, isso é um absurdo. A criança precisa engatinhar para perceber a profundidade. Tem testes, por exemplo, que você bota um xadrez e a criança vai engateando e quando ela tem uma parte preta, ela para, como se ali tivesse um degrau. Tem uma idade em que ela vai estabando lá embaixo porque ela não vê a profundidade. Então é preciso, para construir a profundidade, eu preciso da tridimensionalidade. Para o objeto permanente, eu preciso do movimento, do espaço e do tempo. Então, eu não tenho, por exemplo, até 2 anos é um crime, né? Não se deveria nem mostrar desenho, nem nada. Deve-se cantar, deve-se brincar e tudo. No máximo, bota uma musiquinha de fundo, mas a criança não deveria ter nenhum tipo de acesso a esse tipo de tela, né? Então, ele também, ele mostra, né? Ele retoma uma coisa que a gente já tinha descoberto, né? E nos anos 50, entre os anos 50 e 70, se falou muito sobre a plasticidade da primeira infância, né? Então ele volta a falar nisso, né? E que é muito importante, né? Isso ficou um pouco perdido, mas se dizia na época que era muito importante a criança entrar bem cedo na escola, porque até 2 anos de idade a melanização do cérebro está pronta, né? Então, cada coisa vai se fechando janelas, né? Por exemplo, uma língua se fecha, né? Por exemplo, uma criança que aprende o inglês, uma segunda língua, depois dos 7 anos, é muito provável que ela tenha algum sotaque, né? Quanto mais velho, mais sotaque. Quanto mais velho, mais difícil constituir a linguagem, montar as frases, né? Tem que traduzir de um lado para outro do cérebro, né? Por quê? Porque com o envelhecimento, não que as funções sumam, mas elas vão ficando desgastadas, né? Isso Piaget mostra, elas vão ficando envelhecidas, endurecidas, né? O Desmaget, ele fala que é como uma massinha de modelar, né? Que você, no começo, você dá para a criança, ela está bem molinha. Com o tempo, na escola a gente vê muito isso, né? Ela vai criando uma casca, daqui a pouco ela é dura para você mexer, daqui a pouco você não mexe mais. É mais ou menos o processo de envelhecimento do cérebro, né? Então, perder esses primeiros anos de vida na frente de telas, né, planas, assim, jogar fora todos os melhores momentos de desenvolvimento da inteligência, né? Uma coisa que ele esquece, né, que eu acho que é importante a gente pegar lá do Piaget, e que porque ele fica muito desesperado, que ele acha que esse declínio do QI é inexorável. Mas se a gente pegar a teoria do Piaget, que é biólogo, a gente vai perceber no estudo dele do fenótipo e do genótipo,
que graças a Deus nós temos salvação. Por quê? Isso porque quando você nasce, você tem uma série de interações sociais, né? Com a família, com a cultura, com a sociedade em que você vive, né? E essas interações vão fazer um determinado tipo de adulto, né? Isso que a gente chamou de fenótipo. Acontece que quando ele se reproduz, o filho dele terá a mesma biologia de estaca zero, que é o genótipo. Então o Piaget mostra que é impossível, né? Impossível não, é dificílimo de fazer essa transformação do genótipo. Né? Ele estuda isso nos moluscos, lá nos lagos da... Ele mostrava que os moluscos mudavam durante a vida, mas ao nascer, ao se reproduzir, reproduzia-se igual. E assim é o homem, né? Você não vê essas mudanças rápidas, né? São milhares de anos, né? Então, quando outra geração nascer, ela vai nascer com o cérebro, com todas as possibilidades, e que a gente, se corrigir esses erros que a gente vem cometendo, a gente pode melhorar a nossa inteligência, né? E os pais que tiverem filhos que ainda não ficaram adultos e só têm 7 anos e tudo, podem trabalhar e estimular os seus filhos, diminuir o tempo de exposição às telas e tentar ver o que ele pode fazer de estímulo para desenvolver a inteligência dos seus filhos, né? Por último, né, ele faz uma crítica muito grande às redes sociais. Aí eu acho que ele entra um pouco na ideologia. E eu acho que as redes sociais, aí também é a minha posição, né? As redes sociais eu acho que elas são muito interessantes e lutar contra elas é lutar contra, né, o andar da história, né, o andar do mundo. Ela torna as pessoas amigas, né, e encontra pessoas, fazem pessoas se relacionarem, né? Então, o que está acontecendo, né, é que esses pais, não é que eles sejam desinformados porque as redes sociais dizem fake news. Eles são extremamente egocêntricos. Nós temos uma geração de um extremo egocentrismo, cujos pais fazem dos seus filhos os seus desejos. Ele acha legal estar na internet, o filho com o dedinho ali, ele sabe, tudo besteira, mas ele acha bacana que o filho saiba botar no dedinho, passar as imagens, procurar coisas, né? Então, com isso, ele prejudica o próprio filho, mas os filhos hoje são bibelôs, são projeção dos desejos dos pais e não pessoas em quem você investe na inteligência, na liberdade, né? Nas escolhas, né? Então, houve um processo inverso, né? Os pais querem que os filhos realizem os seus desejos, não você realizar o investimento e o desejo dos seus filhos, né? Então, isso é o que nós estamos vivendo de mais preocupantes. Ele aí compara com o livro do Aldous Huxley, né? do Admirável Mundo Novo, dizendo que aqueles que não se expuseram às telas serão os alfas, aquelas pessoas críticas superiores na sociedade, e os que estiverem nas telas, sendo bambambam em tela, vão ser os gama, que são os subalternos das sociedades nesse livro, O Admirável Mundo Novo, né? E eu diria até que eu lembrei do livro do Léo Huberman, né? Sobre a história da riqueza do homem, em que ele diz, tem um capítulo lá que diz, as fábricas estão abertas, crianças de 2 anos podem trabalhar, né? Podem se inscrever. Crianças de 2 anos naquela época podiam ir para uma fábrica, aprendiam a usar aquelas máquinas, expunham-se o dia inteiro nas máquinas, mas não se tornaram gênios, tornaram-se operários. Né? Poderiam ser gênios, porque a máquina de hoje é essa, a máquina daquela época era aquela outra. Né? Isso me ocorreu, mas é só uma analogia. Né? Então, eu acho que a gente precisa refletir. Alguns países do mundo já estão parando, já estão regulamentando, né? Dizendo, por exemplo, na China, vários países aí já estão dizendo que não podem as crianças até 2 anos, até 6 anos, né? E que tempo poderia ser gasto com essa exposição às telas. Vale a pena procurarem, né, essa entrevista da BBC, desse cientista, né, desse Michel Desmagat, e, se quiserem, vejam também esse documentário, embora seja mais jornalístico, não tenha nenhuma fundamentação científica. Muito obrigado e até a próxima.